Copa sempre chega, né, Pompa? O Banco Central, o mercado vai premiar quem faz a lição de casa. Diversificação faz total sentido no financeiro. Política monetária, renda fixa. Mercado de ações. Onde nós vamos caminhar? Olá, eu sou o Thiago Nunes, sócio da Davos, e estamos começando mais um DavosCast especial. Chegamos na metade do ano com mudanças profundas na economia local e internacional e muitas incertezas para a gente discutir até o final desse ano de 2026. Aqui comigo, nosso convidado especial, professor Rogério Mori, nosso sócio aqui na ETRI Davos e professor da Fundação Getúlio Vargas. Seja muito bem-vindo, Mori. Obrigado. Junto comigo e junto com o Mori, também Ricardo Pompermayer, nosso estrategista. Olá a todos. E Marcelo Boragini, nosso especialista em renda variável. Olá, estamos de volta aqui, né, Tiagão? Maravilha. Vamos aproveitar bastante aqui o papo. Antes de falar de economia política, eu vou perguntar a primeira pergunta: quem vai ganhar a Copa, Mori? A gente está aqui gravando hoje no dia 14 de julho, né? 14 de julho, isso aí. Revolução Francesa, né? Estamos aqui às vésperas de uma semifinal. Esse episódio só vai ao ar depois, mas vamos ver se a previsão do Mori se concretiza. Essa pergunta me lembra aquela pergunta, né? Quando você fala sobre juros do Banco Central, né? O que ele faz, assim, que eu gostaria que ele fizesse. Sim. Quem eu gostaria? Espanha. Quem eu acho que vai ganhar? França. Então vai sair da semifinal de hoje o vencedor. Hoje. Tá certo. Maravilha. Vamos lá, agora vamos falar de assuntos sérios, né? É isso aí, vamos acompanhar. Mas eu tô com o Mori ali. Eu gostaria que fosse a Espanha, mas eu também acho que vai dar França. Eu acho que vai dar Inglaterra, vamos lá. Eu acho que vai dar Argentina, viu? Tá bom. Façam suas apostas. E vamos lá, agora vamos falar de coisa séria. Nesse primeiro semestre, um dos episódios do DavosCast, a gente falou que a gente teve o nosso Black Swan, né, o nosso cisne negro, que a gente não previu lá quando a gente começou a olhar para 2026, no final de 2025, que foi a guerra entre Irã e Estados Unidos. Olhando para trás, né, olhando para o retrovisor, Mori, na tua visão, quais foram os principais impactos na economia global da guerra que ainda está acontecendo entre Estados Unidos e Irã? Esse conflito, né? Na verdade, ele foi um conflito que ninguém previu, né? Eu acho que se a gente olhar 6 meses atrás, né? No cenário que a gente tinha do ponto de vista global e particularmente Estados Unidos, a gente vinha com um cenário de desinflação gradual, né, e com o Federal Reserve cortando juros, tanto que o cenário que a gente tinha era ainda de cortes, ainda que bem pequenos em 2026. E esse quadro mudou dramaticamente, né, com o conflito. Algo que ninguém esperava. Eu acho que foi uma aposta do governo norte-americano em fazer um ataque no momento em que o regime iraniano parecia no seu ponto mais fraco desde a Revolução em 79, e se mostrou um erro de cálculo, né? O que de fato a gente vê é que não foi um conflito rápido, é um conflito que se estendeu, né? Com o regime ali se mantendo e atacando, fechando o Estreito de Hormuz e afetando a oferta mundial de petróleo. Vamos lembrar que 20% mais ou menos do petróleo do mundo passa por ali, né? E isso tem um efeito sobre o preço da commodity. Esse aumento do preço do petróleo ele se reflete, né, sobre os preços globais, né? Eu acho que a região mais exposta a esse efeito é a Europa, né? Tanto que a gente vê que a inflação na Europa ela sobe rapidamente, mais rápido que nos Estados Unidos até. E, obviamente, a alta do preço do petróleo afeta todas as economias, o Brasil não é exceção e Estados Unidos idem, né? Então, o efeito direto desse conflito que a gente observa no mundo é um aumento da inflação, é o que a gente chama de um choque de oferta diverso de preços, né? Que se transmite em inflação, se traduz em inflação e que vai ser lidado aí pelos bancos centrais ao redor do mundo, né? O Banco Central Europeu já subiu os juros, o Banco Central norte-americano, o Federal Reserve, já sinalizou que não haverá cortes e muito possivelmente nós vamos ver alta dos juros ainda no segundo semestre nos Estados Unidos. E também no Brasil a gente viu que o cenário rosa que a gente tinha de corte de juros já ficou bem mais restrito em função dessa mudança do cenário inflacionário. Então,
esse movimento que a gente tem decorrente da guerra, né, que a gente vê que o Irã tem momentos que ele sinaliza para um acordo, aí volta atrás, ataca, Estados Unidos provoca uma vai na retaliação, enfim, o preço da commodity continua aí oscilando em níveis acima do que a gente tinha do pré-guerra, né? E isso tem um efeito inflacionário que, em última instância, vai se traduzir em uma política monetária mais restritiva em âmbito global, né, nos diferentes bancos centrais do mundo. Agora, do mesmo jeito que subiu, né, com a alta do petróleo ali, né, essa trégua momentânea, a gente viu que tem um potencial de cair rápido a inflação, né, mas o quanto já propagou para a economia real, né, tipo, o que a gente chama de choque de segunda ordem, né, você acha que é isso que mais preocupa olhando para frente em temas inflacionários, tanto aqui quanto lá fora? Eu acho que sim, eu acho que foi um choque que veio no momento em que as economias estavam crescendo, né, Estados Unidos, mesmo com um ciclo de alta de juros, ele no máximo desacelerou, mas você vê que a economia americana segue crescendo bem, com o desemprego ainda relativamente baixo. Europa mantendo ali um ritmo de crescimento moderado, mas sem recessão, né? E mesmo o Brasil seguiu crescendo. Então, quando você vem com um choque dessa natureza em um ambiente econômico de crescimento, ele obviamente vai alimentar o efeito inflacionário num contexto onde você tinha setores que apresentam uma rigidez em termos de evolução de preços, como o caso de serviços, que continuam em alta, né? Você vê... E serviços vêm com esse problema desde a pandemia. Desde a pandemia, a inflação de serviços continua em alta. Isso vale para Estados Unidos, Europa, Brasil, América Latina em geral, e que esse efeito na alta do preço do petróleo e de energia, né, ele só alimenta esse cenário inflacionário adverso e que exatamente está se traduzindo num quadro de política monetária mais apertada daqui para frente nesse segundo semestre. E os dois outros fatores de inflação ali, desculpa interromper, Thiago, mas assim, a gente tem, além, obviamente, do choque de petróleo, a gente tem dois fatores, um já está em vigor, né, que é o uso da inteligência artificial e os investimentos, né, tem causado ali o choque até que o Federal Reserve usou na última ata, e a questão do El Niño, né, que acho que também pode trazer ali uma alta de alimentos, né? Sim. De um lado, a IA, né, ela gerou uma corrida aí, particularmente pelos insumos para você montar aí os equipamentos, toda maquinário necessário para você evoluir em termos dos modelos de IA, né? E isso está impactando em alta de custos, né? A gente vê empresas como a Apple já aumentando vários dos seus produtos, reflexo da alta dos preços de memória, né, que você tem, que são componentes essenciais para IA e para dispositivos em geral, e isso reflete sobre a inflação no mundo, né, não só nos Estados Unidos. Então a IA sim também alimenta esse cenário, e o Super El Niño, né, que é um evento que começa aí no segundo semestre, mas vai ter efeitos sobre preços mais no último trimestre, no começo do ano que vem, em particular em alimentos, né? Então isso... E aí, quais países são mais afetados aqui? Obviamente, América do Sul, né, que a gente está mais acostumado, mas assim, em termos globais, China, Estados Unidos, qual que é o impacto histórico, né, de El Niño, não? Eu acho que o mundo inteiro acaba afetando o clima, né? Aqui no caso, a América do Sul acaba afetando mais, porque nós estamos mais diretamente expostos a esse evento climático, né? Com mudança de regime de chuvas e de altas temperaturas na região, que vai afetar a safra no Brasil e, obviamente, a oferta de alimentos no mundo, né? Então, não só preço no Brasil, mas preço de alimento no mundo vai ser afetado. Então, a resultante disso só reforça o quadro de juros mais altos daqui para frente. Bom, Pedro e Marcelo, trazendo um pouco aqui da explicação do professor, né, a respeito da pressão inflacionária que a gente viu no primeiro semestre, que deve persistir aqui olhando para frente, como também, né, da alta de juros que a gente não previu isso lá atrás. Na visão de vocês, né, qual foi o principal impacto, né, para a carteira de investimento dos clientes olhando para trás? E o que vocês esperam, né, dado esse cenário trazido pelo professor, olhando para frente, tanto em investimentos quanto em precificação de ativos? Acho que começando aqui pela parte de renda fixa, né, o que a gente viu, na verdade, foi meio que um cavalo de pau, né, que a gente já viu até 2 anos atrás, principalmente na curva de juros, né? A gente estava com um cenário que o professor usou, né, róseo, né, que o corte de juros aqui ia começar, ia parar ali provavelmente nos 12% esse ano e 10% ali no final do ciclo,
Estados Unidos provavelmente ia cortar mais 3 vezes os juros aqui esse ano, ou no começo do ano que vem, até mais tardar. E o que a gente viu é a abertura da curva de juros global, né? Estados Unidos abrindo, aqui abrindo longo prazo. Então, assim, quem apostou na pré-fixada com muito forte acabou tendo uma perda momentânea, né? Ainda acho que vai cair juros ali, o Banco Central é capaz de cortar. E hoje as curvas estão relativamente bem precificadas, né? Mas é aquela coisa, né? Quando os juros começam a cair, a gente sempre tem que ter um pé atrás, porque aqui as últimas experiências não têm sido boas, né? Em termos de câmbio, o que a gente viu foi um dólar que aparecia mais fraco no começo do ano. Com o começo da guerra ele até se enfraqueceu um pouco mais, mas depois com a retomada ali da possibilidade de fim da guerra, o dólar voltou a se fortalecer, né? Mas acho que é um cenário que, assim, as moedas vão reagir muito mais ao cenário fiscal americano, eleitoral ali e a guerra do que efetivamente ter vida própria, né? Então o real, assim, vai reagir muito mais ao movimento global do dólar do que a fundamentos internos, pelo menos aqui no primeiro semestre que a gente viu. Agora no segundo a gente vai ter essa eleição, que acho que é uma eleição bastante polarizada, e aí efetivamente, dependendo do resultado, a gente pode ter um movimento mais forte do real em relação ao dólar, né? E na parte de renda variável, Marcelo, a gente viu o dinheiro vindo para cá, né, no começo do ano, um fluxo estrangeiro gigantesco, até a gente falou em vários dos nossos episódios, Isso aí. mas depois logo teve uma correção, né? É aquela coisa que eu sempre costumo brincar no Davoscast, né, ponto? É a corrente do otimismo e a corrente do pessimismo, né? Ou corrente da euforia, corrente do pânico, né? O início do ano foi extremamente positivo para a Bolsa, justamente por conta. Continuando o segundo semestre do ano passado, né? Exato. Justamente por fluxo, né? Então a expectativa era extremamente forte, as ações tiveram uma performance fantástica, os resultados também ajudaram, né? Os resultados no começo do ano, tanto aqui quanto lá fora. Agora, quanto a fluxo não há argumento, né, Thiago? Que a gente sempre brinca, né? Então o evento da guerra, principalmente, eu acho que foi o evento que mudou tudo, né? Trouxe aí todo esse viés negativo, não só para a nossa bolsa, mas os emergentes de uma maneira geral. Lá fora até que subiu bastante por conta da tech, né? Por conta de tech, por inteligência artificial. Coreia subiu fortíssimo, né? Com mais de 100%, né? Chegou a bater 120 de alta, agora recuou, porque uma realização. 1% é Samsung também, né? A Samsung é aquela que abriu capital agora nos Estados Unidos, né? Hynix, né? Heineken. Quando para cerveja, Heineken. Então, no começo do ano, a gente sim teve um rally muito forte, né? Os otimistas diziam que a Bolsa poderia chegar em 250 mil pontos, né? Atendendo os 200 do Ricardo Amorim, né? Os famosos 200. A gente estava falando que o Ricardo Amorim ia acertar, né? Finalmente ele ia acertar, mas não chegou nesse ponto, né? Então a gente viu uma reversão, né? O início era saia dos Estados Unidos e venha para os emergentes, e o Brasil acabou surfando essa onda positiva. E no final, não. No final, depois da guerra, todo mundo fugindo dos emergentes, né? E partindo, voltando aí para Estados Unidos. Então, Thiago, eu acho que o segundo semestre não vai mudar muito esse cenário, né? Uma vez que a guerra permanece, né? Na conta do Trump, né, professor? Seria uma guerra rápida, fácil. Inclusive, ontem, ele disse que quem vai tomar conta do Estreito de Hormuz é os Estados Unidos. E querendo cobrar pedágio. É o que vai cobrar pedágio. Quer dizer, isso realmente mostra que ele é um pirata, né? A pirataria voltou, né? Então, tudo isso aí traz, sim, um viés negativo, impacta na inflação para cima, juros para cima, negativo para a Bolsa. E tinha o pirata barba ruiva. Será que o Trump é o cabelo ruivo? É o cabelo laranja, no caso? Cabelo laranja, sei lá. Enfim, não importa a cor, mas o fato é que o segundo semestre acho que tem, sim, uma tendência de permanecer desse jeito, permanecer um pouco mais negativo. E aqui no Brasil a gente tem a cerezinha do bolo, que são as eleições, né? Então, eu ainda acho que as eleições ainda não está totalmente precificado. Eu acho que a gente vai ter muita volatilidade ainda para frente. Calma aí, Marcelo, que a gente ainda vai falar de eleições. Você tá muito afobado hoje aqui. É que a gente acaba empolgando. Acho que é importante, o Marcelo levantou um gancho aí, né, que o Ney falou do pedágio, né, que o Trump quer cobrar, e a gente relembra das tarifas, né, que ele cobrou o ano passado ali, que acabou sendo derrubado pelo Supremo Tribunal lá do americano, né, e tudo isso tem como pano de fundo um problema fiscal americano, um problema fiscal mundial, né. Como é que você enxerga esse problema fiscal que praticamente ele vem desde o 2008, né? Se agravou com a pandemia, com os negócios. Como é que você vê, olhando para frente, como é que a gente resolve essa questão fiscal? E se os países realmente querem resolver esse problema? Eu acho que essa questão fiscal, né? O que
olhando um pouco, né, historicamente, o que a gente observa, né, dessa mudança, né, me parece, eu fico um pouco com a sensação que a gente tem um turning point nessa história que foi a pandemia, né? Na pandemia os governos passaram a gastar mais e você não viu uma reversão desse quadro, né? A gente vê mesmo o governo americano, o governo Biden, né, ele abriu muitos cofres ali durante a pandemia. Aqui no Brasil a gente também teve o auxílio emergencial, Europa também, acho que talvez um pouco menos, dependendo do país que a gente está falando, mas a gente viu que os governos abriram a torneira ali durante a pandemia e A própria Alemanha, né, usando isso para tentar sair do marasmo tentar econômico. sair do marasmo, né? E imaginava-se, né, que o governo Trump, nesse retorno dele, pelo menos um governo republicano, você teria alguma preocupação com a questão fiscal, né, que é uma tradição maior, talvez até dos governos republicanos em relação aos democratas, né? E não se observou isso, né? Na verdade, o governo Trump pisou no acelerador, né? Inclusive com gastos em diferentes vertentes e em defesa, né? Que ampliou significativamente, né, os gastos militares. E o que você vê no mundo é algo dessa natureza. A própria Europa, como você mencionou, Ricardo, também você vê a Alemanha já aumentando seus gastos com defesa, até pela própria sinalização. Até pela própria sinalização que o de que Trump os Estados não pode contar mais com os contra a OTAN mais, né? Então a Europa está passando por um processo aí de aumentar seus gastos com defesa que eles não tinham, né? Isso inclusive ajudou, aí foi um instrumento dos Estados Unidos para manter a paz na região, né? Porque à medida que esses governos não passam, a defesa era garantida pelos Estados Unidos, pela OTAN, eles montaram vários estados com grande foco social, né, em vários países na Europa. E agora isso está mudando, basicamente porque o governo americano falou, não vou pagar mais a conta totalmente dessa história. E aí sobrou, né, você tem lá o grande temor da Rússia, né, em relação à questão europeia, e os governos vão aumentar naturalmente, aumentando seus gastos lá. E aqui no Brasil a gente também vê, né, que você não teve, o governo Lula não houve uma grande preocupação com o lado fiscal, né? O arcabouço fiscal, Fiscal. né? Assim, eu acho que mesmo nós batendo recordes de arrecadação, né, a carga tributária bater, nunca antes na história do país a carga tributária esteve tão alta, né? Nós estamos chegando a 35% do PIB, nós estamos ainda com déficit, né? Então eu acho que a questão fiscal, ela hoje não é vista pelos governos, deveria, mas do lado dos governos eles não estão vendo isso como uma preocupação, que vai, obviamente, né, olhando do ponto de vista daquilo que deve acontecer, ter algum efeito sim sobre as curvas de juros no mundo. Falou para os Estados Unidos, falou isso para o Brasil, a gente Já estamos vendo isso. já está vendo isso, e se não houver uma reversão desse quadro em algum momento, esse cenário é um cenário que eu acho que inspira alguma preocupação sim no médio e longo prazo. Ô, Mori, nessa linha ainda, essa menor, vamos chamar dessa forma, menor responsabilidade fiscal dos governos, na tua visão, isso pode, de uma forma a médio prazo, trazer uma crise de credibilidade generalizada? E mais, o dólar pode eventualmente perder o papel que ele exerceu aí historicamente no mundo? A crise generalizada, eu acho que ela vem com alguns warnings antes. Eu acho que o principal warning vai ser os juros, tá? Que os países, obviamente, vão começar a ter problema em termos de colocação de dívida, né? À medida que você observa que os juros cobrados vão ser cada vez mais altos num cenário desse que você tenha um risco fiscal. Pode até ocorrer um quadro de você começar a fugir cada vez mais para ativos privados, né? Isso pode acontecer, né? Um efeito dessa natureza no caso dos Estados Unidos. No Brasil a gente já observa isso com o próprio Tesouro aí em alguns momentos tendo dificuldade em colocações de papéis, né? Pelos níveis de juros que estão sendo já cobrados em função desse descalabro fiscal que a gente vive hoje no Brasil. E eu acho que isso vai, obviamente, bater em algum momento dentro dos governos. Acho que os Estados Unidos é um candidato forte a isso.
não neste governo especificamente, eu não acredito que a gente vai ver uma reversão grande, a não ser que a gente tenha uma mudança grande na midterm que leve aí um Congresso a forçar o governo Trump a fazer um ajuste fiscal, algo similar um pouco que aconteceu com o governo Clinton, né? Ali na segunda parte do seu mandato, mas eu não vejo o governo americano fazendo isso, mas eu acho que é algo que vai entrar em pauta em algum momento nos Estados Unidos e no mundo, né? Talvez com menor intensidade na Europa, a Alemanha tem um grau de endividamento menor, tem espaço para fazer isso, mas outros países têm problemas fiscais. O problema fiscal é um problema mundial, né? Envelhecendo, a população já não cresce naquela velocidade que a gente tinha no passado, então isso leva a questões de previdência, então eu acho que é uma questão que vai ser colocada na mesa em algum momento nos próximos anos. No curto prazo a gente não vê. E esse cenário acontecendo, o dólar, por consequência, se fortalece ou se enfraquece? O dólar, eu acho que no curto prazo ele vai se fortalecer ainda um pouco. Tá? O que a gente vê no cenário global, né, é que o dólar ele já deixa de ser uma moeda cada vez mais global, né, e perdendo aí determinadas regiões. Né? O euro já perdeu, a Ásia já tem alguma força ali vindo da China também. Então ele é uma moeda ainda com uma grande expressividade, mas eu diria que se os Estados Unidos não abrir o olho e reverter esse quadro, o dólar pode perder cada vez mais a sua zona monetária relevante. O professor, e o ouro? O ouro a gente viu aí um rally forte esse ano, esse início do ano, agora está mais comportado. Mas como é que você vê essa... Sempre que você tem uma incerteza global, né, o ouro ele acaba sendo um porto seguro. Né? Ele é um ativo, né, historicamente, sempre que você tem alguma incerteza no plano global, como foi o caso aí que a gente teve recentemente, ele é um ponto de fuga para os investidores, né, com uma segurança e que, obviamente, à medida que você tem um arrefecimento da tensão, a tendência do preço do ouro é relativamente estabilizada. Né? Então, ele é um porto seguro. Vejo algo como quem quiser ter segurança, o ouro é um ativo interessante, mas ele é muito sujeito aí a essas oscilações de humor no cenário global. Os bancos centrais aumentaram a exposição em as reservas? Esse dado para te dizer com Que é o que se comentava nos bastidores, né? Tem se comentado, eu confesso que eu não fiz esse levantamento para te dizer com certeza se houve um efeito dos bancos centrais aumentando suas reservas em ouro. É uma possibilidade, né? O ouro sempre como uma reserva estratégica. No passado isso já foi mais uma realidade maior. Hoje ele é um pouco menor essa realidade. Pode ser que tenha algum efeito desse movimento que você está falando, mas eu confesso que eu não tenho esse dado para te dizer com precisão. Até eu vi numa reportagem recente, eu não sei se esse dado é verdadeiro, que a reserva de ouro global, lícita, né? A reserva lícita, legal, ela caberia numa piscina olímpica de natação. É mais ou menos isso. A gente imagina que tem tanto ouro, não é tanto ouro assim. A gente tem aquela visão no tio Patinhas, né, do Fort Knox ali, né? É um ativo escasso, né? É um ativo relativamente escasso, né? Tá bom. Vamos para a China agora, professor. A China tem divulgado números abaixo da meta, abaixo do planejado. Na tua visão, você acredita que ao longo, e a gente brinca aqui, né, que todo final do ano, se a China prometeu crescer 5%, sai o dado oficial e vem 5%. O IBGE lá é fantástico. Brincadeiras à parte, né, apesar desses números abaixo da expectativa, você acredita que ela ainda tem espaço, seja através de estímulos, para reverter essa tendência até o final do ano? A China, a meu ver, né, ela começa a enfrentar o clássico desafio do modelo de crescimento asiático, né, que você observa que o Japão fez esse modelo ali nos anos 50, 60, 70 com sucesso e que começou a dar problema nos anos 80 e depois entrou num processo de estagnação que persiste até hoje, né? A Coreia também, dos anos 60, 70, 80, que depois da crise da Ásia também entrou numa rota de crescimento mais moderado, né? Que é um modelo baseado no setor externo, né? Que é um vetor de crescimento, onde você puxa uma economia que era
essencialmente agrária para formar uma base industrial cada vez mais sofisticada, né? O Japão fez isso. O Japão já tinha uma base industrial, mas depois da guerra acabou recompondo isso, né? Com esse modelo. A Coreia era um país agrário, a Coreia do Sul depois se industrializou também com esse modelo, e a China também era um país basicamente agrário, né? Até os anos 70, e que entra numa trajetória de industrialização, né? Num modelo de indústria voltado para o setor externo. Esse vetor ele funciona até determinado momento, quando você atinge uma massa crítica e uma dimensão da economia, e que ele continua existindo, mas ele deixa de ser um vetor de expansão. E aí a estratégia desses países é voltar para estimular a demanda doméstica. E aí que esse modelo acaba apresentando as suas fissuras, né? No caso do Japão, houve um grande estímulo a crédito, com uma bolha de ativos gigantesca que acabou estourando ali no final dos anos 80, nos anos 90, levou uma crise que descambou para uma estagnação econômica que persiste até hoje na economia japonesa. No caso da Ásia, algo similar, que acabou estourando na crise da Ásia. E na China, o que a gente está vendo é que o governo tenta transitar para estimular a demanda doméstica, né? Foi via imóveis, isso gerou uma bolha imobiliária e problemas nas incorporadoras. Que até hoje a gente vê essa bolha, né, sendo estourada, né? Os preços de imóveis não param de cair. Exatamente. É uma população que começa a envelhecer, com preocupações de previdência, então o consumo interno ele fica relativamente limitado, numa economia que, a meu ver, ela expandiu o excedente de capacidade em vários setores, e que o setor externo hoje ele acaba até mesmo competindo e deprimindo preços, né? O que segura ainda a economia chinesa é o setor externo, mas você vê excesso de capacidade em vários setores. Vou fazer uma pergunta para vocês: quantas montadoras você acha que tem na China hoje ativas? Montadoras? De veículo. O Thiago conhece bem, porque tem os carros chineses. Eu sou comprador do carro chinês, não tenho a menor ideia. Entre 100 a 150. O número que você tem é de 129. Sabe quantas são viáveis? 10 a 15. Caraca. Vai sumir um monte. A perspectiva do setor automotivo é que você tenha um encolhimento mesmo, que você gera um excesso de capacidade de produção na China. Eu estou falando assim, Em vários segmentos. mas em vários segmentos. Isso deprime os próprios preços de competição, né? Inclusive a China tem uma estratégia que eles estão fazendo exatamente para você fechar determinados setores, porque as margens são tão deprimidas que não se torna competitivo. E você tem a consolidação também dessas marcas, né? A própria GWM, ela tem 4 ou 5 linhas distintas de carros. Você vai ter um processo de fusão, vai ter um processo em que você vai desaparecer várias marcas no meio do caminho. Não é viável você ter tanta montadora assim no mundo, né? Se você imaginar, e ainda você tem uma competição global. Então, a China, ela atravessa... É muito mais fácil as montadoras de outros países acabarem e as chinesas prevalecerem, que o preço que eles estão cobrando, né? Pois é. E o carro é bom, hein? O carro é bom, Então, eu acho que a China ela enfrenta um desafio de transição. Acho que eles crescem 4,5% esse ano. Eles estão investindo muito nessa parte de energia, inteligência artificial. Acho que isso há espaço para a China continuar crescendo. Mas é uma economia que vai enfrentar seus desafios de manter seu ritmo de crescimento. Eu acho que a China, o melhor cenário para ela no longo prazo é ela crescer no ritmo do que é a economia global. A gente não vê mais aquelas taxas de crescimento tão robustas como a gente via no passado, mas é uma economia que eu acho que no melhor cenário cresce aí os seus 2, 3% ao ano, que é o que cresce a média do mundo. E 2 perguntas aqui sobre China ainda. Uma China mais fraca, qual o impacto dela para a economia global? E aqui, né, como eu já fiz essa pergunta para você, Mori, algumas vezes antes, e você sempre comenta do Japão, né, da experiência com o Japão. E não, a gente que é adulto aprende com a experiência do outro, né? Se você fosse o Xi Jinping, conhecendo o Xi Jinping 1, né? Exato. E conhecendo tudo o que aconteceu com o Japão, o que você faria diferente do que a China está fazendo hoje? Vamos lá. A China mais fraca, não imagine que é uma China que não tenha seu peso econômico, né? Nós estamos falando num PIB global aí das faixas de 105 a 110 trilhões de dólares, dos quais os Estados Unidos são os 33 e a China hoje já é 20, 21 trilhões, né?
Depois você vem lá atrás o resto, né? A Alemanha é 4, né? França é 13, Japão também é 4. Brasil caiu Brasil pelas é tabelas. 2, né? Então, uma China fraca, uma China ainda vitaminada, né? Não vamos imaginar que é uma economia pequena no cenário global. Eu acho que o impacto de uma desaceleração econômica na China, do ponto de vista global, não é tão dramático assim como... obviamente, não esperemos que a China vai caminhar para uma recessão profunda, mas sim desacelerar seu ritmo de crescimento. Eu acho que Ela tem feito, né, ao longo das últimas vidas. que eles já estão... Também não dá para você crescer crescer 10%. 10% é crescer um Brasil. Uma China crescer 10% hoje é crescer um Brasil por ano. Você não vai crescer isso. Né? Você cresce 3%, 2%, que já é ok, né? Dentro de uma economia do porte da China, né? Eu acho que o grande desafio, né, que o Xi Jinping tem, eu acho que o governo chinês tem, é exatamente você transitar desse modelo exportador para um modelo de consumo doméstico, né? E aí você criar os canais que vão viabilizar isso, né? E que eu imagino que deve ser a grande preocupação hoje do governo chinês. Como é que você cria as bases de uma economia, não só uma economia produtora para o resto do mundo, mas uma economia com a sua capacidade de... É uma economia que não tem uma previdência pública grande, né? Então o chinês já tende a gastar menos para poupar para a velhice, né? Porque o modelo chinês, né, quando você tem uma economia agrária, como era a China, como é que funcionava o sistema previdenciário chinês? Era o filho. Num sistema agrário, você tem vários filhos, você vai ter um que vai tomar conta dos pais, né? Ou dois para tomar todos os pais. Você tem uma política que controle da natalidade. O processo de urbanização passou a ser menos crianças. Você não tem mais esse modelo. Então, o próprio chinês vai ter que fazer a sua previdência, fazer a sua poupança. Você não vai ter quem toma conta dele na velhice. Então, esse eu acho que é um desafio, né? Eu acho que é por aí que a China vai ter que caminhar, que eu acho que ela vai transitar para um modelo de crescimento global e fortalecendo o seu mercado interno. Estima por aí. É possível. Eu não descarto. Sei que a China ela vê uma desaceleração, óbvio, diminuiu muito. A gente, até o momento, não estou vendo nada depois outros para esse ano, mas a gente ainda tem 6 meses pela frente. É possível que tenha algo o governo chinês fazendo algum estímulo nessa direção. Ponta, Marcelo, antes da gente passar para o próximo bloco, a gente comentou, né, em vários programas aí ao longo do primeiro semestre, né, tanto da Bolsa da Coreia, né, que subiu a um determinado momento mais de 100%, mas também a Bolsa da China também teve uma recuperação bastante expressiva. Né? Ouvindo aqui um pouco do que o professor comentou sobre China, como é que vocês veem o investimento nos ativos em China ao longo do próximo semestre? A Bolsa da China é uma coisa, nunca sai volando. Exato. É impressionante como você tem um país que cresceu, você falou, na década passada, retrasada, né, 10% ao ano, depois passou a crescer 7,5%, agora está crescendo 5%, e a Bolsa da China não sai do lugar. Né? Então, assim, é uma coisa que, como diversificação, vale, tá? Mas eu preferia apostar em China em fundos globais, né? Que aí o próprio fundo tem a possibilidade de alocar nas melhores empresas da China, e é um mercado difícil, né? Você tem muito investimento, né? Muito regulação, né? Muito governo presente nas empresas, né? Que o próprio professor É um mercado falou. tão difícil que o Cooper tem dificuldade de ler a ata. Isso aqui eu não sei falar chinês. Eu estou aprendendo Duolingo aqui, outras línguas, mas chinês ainda não comecei. Mas vou começar daqui a pouco. Mas é uma coisa que a gente gosta de ter caras que conhecem economia, né? É muito fácil você gerir Estados Unidos, Inglaterra, aqui do Brasil, de qualquer lugar do mundo, você tem um nível de informação alto. Na China você tem que estar presente, é um país diferente do resto. Então, assim, fundos específicos de China, acho que são poucos ali que têm presença local. Então, eu preferia estar num fundo que tenha marcação global e o momento que a China esteja com um momento melhor, né? Momento que aquela percepção, todo mundo quer comprar a China, e consiga alocar de uma forma mais discricionária. Guardado as devidas proporções, né? Assim, quem quer apostar um pouquinho na China dá para comprar Vale, né? Seria uma próxima. Guardado as devidas proporções, mas em termos de bolsa mesmo, eu lembro que começo dos anos 2000, só uma piada, tá? Eu comprei uma moto, chamava Dailin. Você lembra dessa moto? Não. Chinesa.
Eu quase dei a moto, quase nem doei a moto que ninguém comprava. Sumiu a... Agora, início dos anos 90, você comprou um Lada. Exato. Aliás, outro dia eu vi um Lada, eu falei, nossa, Você cara, nem existe esse carro, hein? Esse existe. E tava inteiro ainda. Tinha um funcionando. Laika, né? Niva. Laica, nossa. Era um Niva que eu vi. O Niva é o Chiquinho, né? Eu não tenho a menor ideia do que vocês estão falando. Vamos pegar um avião aqui, sair da China e desembarcar nos Estados Unidos. Novembro desse ano, a gente tem o midterms, né, que são as eleições de meio de mandato, né, onde uma parte ali do Congresso americano vai ser reciclado. Tá? Ao longo desse primeiro semestre, a gente viu o Trump, né, pelo menos dentro dos Estados Unidos, perdendo popularidade, né, por causa dos impactos da guerra entre os Estados Unidos e o Irã. Aqui eu vou emendar duas perguntas em uma, tá? Dá para dizer, Mori, que a investida do Trump, né, da guerra do Irã, foi uma furada, foi um tiro em pé? E a queda de popularidade que a gente tem acompanhado nos Estados Unidos pode impactar diretamente a eleição ali em novembro? E dependendo do resultado, dá para dizer que o governo Trump tem risco de acabar mais cedo? Vamos lá. Essa pergunta tem várias camadas, né? Eu acho que a primeira, se foi uma furada, acho que hoje já ficou claro que sim, né? Acho que foi um erro de cálculo, né? Assim como eu acho que o próprio Putin cometeu um erro de cálculo na Ucrânia, né? Imaginou que o governo ucraniano iria cair rapidamente, né? Aí, vamos comprar 5 anos de guerra, né? Até acho que apostou que o Zelensky era um comediante. Um palhaço fingia. E a resistência ucraniana é forte. Hoje existe inclusive ataques da Ucrânia na Rússia via drone, né? Isso é uma mudança usando nas guerras, né? A gente acaba usando com guerra presencial, hoje com drone você consegue acabar com as refinarias. Acabando com refinarias gigantes. Vai até São Petersburgo. Próximo negócio. Teve ataque na Sibéria, assim, Sibéria, que é longe pra caramba. Eles desviam toda a inteligência artificial, desviam toda a vigilância eletrônica que a Rússia tem, né? E já é uma guerra que está aí, 5 anos, como o próprio Ricardo falou, né? E eu acho que, no caso dos Estados Unidos, a aposta era de uma guerra rápida, né? Como eu falei aqui, a guerra não foi rápida, o regime não caiu, o regime até porque no primeiro final de semana eles mataram o Khamenei, né? Pegaram o Khamenei, várias lideranças, né? Imaginavam. Mas eles estavam lendo ontem sobre o filho do Khamenei, diz que ele está, desde o ataque que matou o pai, que ele não aparece em público, né? Dizem que ele está em estado vegetativo ali, né? Que as declarações ele nunca aparece, né? No enterro do próprio pai, que foi semana passada. Mas ali se matar vai aparecer outro. Não tem. A liderança ali do regime, ela não tem. E o que se imaginava é que o ataque, junto com você estava. Se você resgatar a história, você estava tendo levantes ali, né, no Irã já, né? Então se imaginava que o ataque ia ser o pontapé na porta, que ia derrubar a casa, né? Que ia cair a casa do regime fundamentalista, que acabou não acontecendo. Eles acabaram com as manifestações, né? Acabaram, as manifestações sumiram. Não teve aquele levante interno para derrubar o regime. E eu acho que o pior disso foi o pior legado dessa história, desse conflito, foi o Irã perceber que ele pode controlar o Estreito, que não tem como reagir a isso, né? O Irã, ele vende petróleo, né? E ele investe, ele tem lá a sua política interna, né? Todas as questões em relação ao Oriente Médio, Israel, né? Tudo isso. E o Irã percebeu que ele tem como lidar com... Já fui atacado, não aconteceu nada, eu consigo bloquear o Estreito de Hormuz. Jogo umas minas ali, né? Ataca com um drone, você joga um drone num petroleiro, acabou a brincadeira, né? Então eu acho que assim, abriu-se a caixa de Pandora, né, ao fazer esse ataque. Os Estados Unidos errou e mostrou que o Irã tem capacidade bélica de controlar o fluxo ali, que ninguém vai fazer frente a ele. Não sei se você viu a pergunta que um jornalista fez para o Trump faz mais ou menos um mês e meio atrás, né? O que você acharia de um cara que disse para você, disse para mim, né, que você pode até ganhar uma guerra com o Irã, mas você nunca vai ganhar uma negociação. Quem falou isso? Você mesmo, em 2020. Né? Então, a gente estava na prática, né? Ninguém consegue derrubar o regime em uma negociação. É um negócio, os caras têm uma cabeça diferente, uma lógica diferente. E eu acho que os Estados Unidos cometeu um erro ali
nesse quadro e que vai ser difícil você corrigir, voltar atrás, porque agora você vai fazer o quê? Vai tirar? Deixar a coisa ficou muito mal parada e vai afetar a eleição? Eu acho que tem algum impacto. Eu acho que a eleição nos Estados Unidos para os republicanos ela tem um duplo impacto, né? Eu acho que tem um impacto do conflito, mas eu acho que tem um outro impacto que eu acho até pior, que é a questão dos preços, tá? Eu acho que o Trump não percebeu que uma parte do eleitorado votou nele exatamente porque estava insatisfeito com a inflação durante o governo Biden. E a inflação piorou durante o governo Trump, né? Ela não melhorou. A inflação de alimentos continua. E vem o El Niño pela frente. E vem o El Niño. Você vai nos Estados Unidos comer hoje, era um país barato antigamente. Você vai comer hoje, é caríssimo. Qualquer café da manhã, nem a pouco, é 20, 25 dólares. Né? É caro para o próprio americano. E isso vai afetar as urnas. Eu acho que a inflação a economia vai afetar, via inflação vai afetar as urnas nos Estados Unidos, sim. Eu acho que o Trump tem um nó pela frente, os republicanos têm um nó. Se vai acabar antes o governo, não sei. Não tenho minhas dúvidas. Estados Unidos em guerra, em geral você não troca o comandante em chefe durante uma guerra. Não é essa prática. Né? Sempre que você tem uma guerra, o presidente ali, você não substitui no meio do conflito. Mas é muito peculiar a gente falar eu não gosto muito de falar de política, já é difícil política brasileira. Política de outro país, eu acho muito complexo. O que me chama a atenção, falando um pouco de política americana, é que faltam novas lideranças, né? Você vê o Partido Democrata, Biden foi o último candidato, né? Hoje você fala em quem? Você fala em Obama, você fala nos Clintons, né? Você não tem renovação. E o republicano é a mesma coisa. Coisa você não tem na República. Mas se você não vai muito longe, eu acho que o mundo está carente disso, não é só os Estados Unidos. Falar Brasil. Olha o Brasil. Você está falando do Lula, que é uma liderança que surgiu nos anos 80. São 70, durante manifestação sindical na ditadura. Não surgiu nada que de novo, assim, né? Você tem uma oposição que é a direita, que é cristalizada ali, Bolsonaro, mas que não é uma liderança assim, que surgiu, né? Você não tem coisa nova que apareceu, né? Eu acho que a Europa também, se olha a própria França, com Macron, uma liderança que fraca, um horror, né? A Alemanha, né, que a gente teve a Inglaterra, a gente teve a Merkel, mas depois que ela saiu, depois da Merkel, a própria Inglaterra, né? Que também que cada semana troca. Você nem sabe mais quem é o primeiro-ministro. É um primeiro-ministro pior que um mais fraco que o outro, né? Então eu acho que falta liderança política no mundo, né? Como um todo. Não acho que é só nos Estados Unidos. Mas com relação à inflação, o Trump está com a espada no pescoço mesmo, porque diferentemente de que é aqui no Brasil, por exemplo, que a Petrobras, o governo segura a alta da gasolina, lá, a partir do momento que o petróleo sobe, já é direto à bomba, né? Então realmente está uma situação complicada. E tudo o que ele faz piora a inflação. Por exemplo, essa questão de tarifa, quando você aumenta a tarifa, você repassa para preço doméstico. Tentar financiar o déficit interno com a inflação, com a arrecadação do tributo do americano. Só que gera inflação. Paga imposto, em última instância, isso aí vai ser repassado. Quem é que está pagando? É o cidadão americano. Me lembra a Janja, mas quem vai pagar são as empresas. Ô, Pompa, pegando o gancho aqui do Mori com relação ao resultado das midterms, você vê algum risco, alguma oportunidade, né, olhando ali no universo de investimentos, a depender do resultado dessa eleição? Eu acho que, assim, nem vou falar nem do resultado da eleição, né? Falar de tudo que foi dito até agora, né? Acho que o que a gente vê é um fiscal mais frágil e acho que não muda, independente do resultado ali das eleições, se mudar o pêndulo, né, dos republicanos para os democratas, que acho que tem grande chance de acontecer, pelo menos uma das duas casas eu acho que eles perdem, né? O que a gente vê é assim, uma fragilidade de ativos governamentais, né? Então, assim, a gente vê curva de juros de Japão, né, que é um país que sempre tem uma curva comportada abrindo bastante, a gente vê curva de juros americana batendo as máximas em quase 30 anos, a gente vê a curva aqui no Brasil, né, batendo as máximas desde a época da Dilma, né? Então, assim, acho que a busca por ativos reais nesse cenário acaba sendo um pouco mais privilegiada, né? E aí a gente vê as ações americanas, que é o grande aposta que todo mundo faz, né? A gente vê ouro, né, que teve esse rally, já voltou um pouco, acho que foi exagerado até o rally. A gente vê até outros ativos não tão reais, né, que Bitcoin, né, que está passando por um momento técnico ruim lá por causa da MicroStrategy, né? Mas, assim, é uma coisa que a gente tem na tecla que a gente sempre bate, né? É diversificação, né? Você não pode ter todo o seu dinheiro em títulos públicos, ou todo o seu dinheiro em ações, ou todo o seu dinheiro em...
a tecla da diversificação, acho que na minha cabeça vem muito à tona nesse negócio. Hoje está muito difícil você saber qual é o cavalo certo. Então, tem um pouco em cada cavalo. Né? Exato. Antes da gente ir para o Brasil, Mori, queria trazer um tema que eu acho que 9 em cada 10 clientes sempre trazem, que é a IA. A gente aqui comentou nos últimos episódios, né, dos super IPOs, né? A gente teve o IPO da SpaceX e agora o IPO na Coreia, que eu nunca lembro de falar o nome direito, SK Hynix. É isso, né? A gente tem aquele pêndulo de mercado que o Marcelo gosta de falar, do dinheiro vai para IA, mas aí tem aquela dúvida de se todo esse investimento em CAPEX que as empresas estão fazendo vai dar retorno lá para frente, mas acho que tem um tema que é consenso, é que a IA deve trazer no médio prazo um ganho de produtividade. Né? Olhando do ponto de vista de economia, né? Olhando tanto os Estados Unidos, como que isso reverbera para o mundo e para o Brasil, como é que você vê toda essa história? Eu acho que a IA, né, ela é uma revolução, eu acho que similar ao que a gente está vendo nesse momento, a revolução industrial, com a diferença que vai ser numa velocidade muito grande. Em vez de 100 anos, vai ser em 10. Vamos pegar o que era a pré-revolução industrial. Né? A produção de bens ela era basicamente artesanal. Né? Então você tinha lá o cidadão, as guildas, né? O cara fazia todo o processo, aí o Marcelo queria aprender como é que fazer, ele ficava lá, eu ensinava ele e tal. Então, e a máquina, o que ela fez? Ela foi basicamente substituindo esse processo por algo muito mais massificado, né? E que foi um processo que, obviamente, acabou com o artesão, né? Onde antes você tinha lá 100 artesãos fazendo sapato, né? Agora você tem um operário operando uma máquina que vai tocar um processo produtivo, né? Só que foi um processo lento. Né? Você tem uma transição de mão de obra que foi liberada desse processo do artesão para outras atividades mais produtivas na economia. E que, com o passar do tempo, você some, né, com essa característica do artesão e vai para a produção em massa, que foi a indústria, que foi a grande revolução industrial. Eu acho que a IA está mais ou menos nesse processo. Vamos pegar, por exemplo, o mercado do direito. Né, que é onde você tem um advogado que fazia o processinho, que ia lá, levava no fórum, estagiário, né, que até os estagiário, tinha horário. Mas isso não acabou. A IA acabou. A IA vai te fazer um processo, faz todo o levantamento de todo o código penal, das leis, monta um processo que você já manda um apertar de botão. É que aqui no Brasil os juízes mudam a lei de acordo com... Bom, isso já é outra questão. Mas assim, nós estamos falando em um mundo... o meu mundo da economia, né? A gente antes você tinha lá, você fazia um modelo econométrico, testava, não sei o que. Hoje a IA faz isso em segundo, testando centenas, milhares de modelos e pegando o que é melhor para você do ponto de vista estatístico. Porque ela não substitui o julgamento, né? Então, quer dizer, da mesma forma que a máquina tem que ter um operador, a IA ela vai ter que ter um cara ali que vai meio que coordenar como é que vai ser, vai fazer a curadoria, vai analisar, vai colocar, né? Mas esse extrato mais básico desse tipo de trabalho vai desaparecer. A questão que eu acho que a IA, ela está acontecendo numa velocidade muito rápida, que a mão de obra talvez não tenha tempo dessa transição. Né? E aí você cria um tipo de mão de obra muito especializada, que vai ser aquele pessoal que vai trabalhar especificamente com IA, né? E aí minha recomendação geral para quem estiver assistindo, invista no seu conhecimento em IA, seu filho, mas não é IA só ficar brincando com brinquedinho, não é. Ou perguntas que como se fosse um Google para o GPT. Não é para ficar, né, fazendo brincadeirinha, uma coisa séria mesmo com uma ferramenta de trabalho, né? Que eu acho que o futuro é esse, né? Vão surgir profissões que vão lidar com IA e outras centenas vão desaparecer. A questão é que a velocidade disso é muito rápida. É uma preocupação no ambiente, Para ter ideia, né? Há 3 anos atrás, se perguntassem para mim, fala uma profissão no futuro, programador. Hoje essa profissão vai desaparecer antes de ter se consolidado. Né? Antes de ser do futuro, antes de ser do futuro, exato. Inclusive, eu acabei de ver, saiu um manifesto de vários 300 economistas de Spoke Group, falando tomar cuidado em regular essa coisa dela, porque ela está numa velocidade muito rápida.
Né? E Até os próprios criadores de IA estão falando para dar uma camada. É. Acho que a gente viu o cara da Anthropic falando isso. que né? virou Vai uma pra acelerar, corrida né? maluca esse negócio, meu. No limite, você quebra qualquer código do mundo, né? Você falou em Bitcoin vai virar pó. Computação Você pode quântica, quebrar barra- uma conta bancária, né? qualquer Basicamente. coisa não existe. Né? Então, eu acho que a IA é uma aposta. Eu acho que você tem oportunidades em empresas com IA. Agora, é aquele negócio, né? Vai ter algumas vencedoras e várias perdedoras no modelo de E a IA. questão social, como é que você vê assim? Você falou hoje que muitas profissões vão desaparecer, né? Você deu exemplo de advogado. Como é que fica a questão social? Você acha que a tendência é ser cobrado um imposto sobre o IA e depois, obviamente, aumentar os chamados gastos sociais? Como é que você vê isso em termos econômicos, sociais? Então, isso é a grande incógnita, Ricardo, porque essas transformações econômicas, né, como eu falei da Revolução Industrial, a própria introdução do computador no sistema produtivo ela foi lenta. Foi devagar. Né? Então, com isso, a mão de obra vai transitando de forma lenta. O problema é que ela está muito rápida. Então, isso é a grande questão. Quer dizer, você vai ter uma mão de obra que vai ser sucateada rapidamente. Sim. Né? E outras que vão se formar e vai ser a elite. Mas se tem uma mão de obra ali que está no risco, é uma questão social complexa, não é uma questão equacionada da IA. E se eu te voltar Você lembra, Pompe? Eu que operador de prego. Eu vi nascer o CATS. Foi o primeiro sistema eletrônico, mas como você falou, foi paulatinamente. Né? Foi A IA está paulatinamente. muito rápido. Eram 1.200 operadores de bolsa. Você imagina, olha como isso impactou. Demorou, sei lá, 15 anos para acabar com o pregão, é mais ou menos. O pregão acabou em 2005 da Bovespa. Foram uns 10 anos entre isso. E tem um ponto que a questão da IA ela não é só questão corporativa, ela é uma questão geopolítica. Você vai ter dois grandes players no mundo, Estados Unidos e China. Esses caras que é a corrida, é uma corrida armamentista. Não vai termos aí não vamos ter a IABRAS, é uma corrida... Nem a Braschip. Nem a Braschip. É uma corrida armamentista isso aí, que é a questão quem vai ter a IA que vai prevalecer no mundo. A Europa já está fora desse mundo, o Japão está fora desse mundo. Isso é dois grandes que estão lá, China e Estados Unidos estão na briga. Ô, Pomper e Marcelo, deixa eu fazer uma provocação para vocês aqui. A gente falou de ganho de produtividade na IA. Você acha que nosso estrategista, nosso especialista em renda variável, nosso time de assessoria vai ser substituído pela IA? Acho que não, né? Espero que não, mas acho que a gente vai ter, na verdade, a gente já está fazendo isso, né? Ganho de produtividade, né? De você desenvolver sistemas mais robustos, controle de risco, de alocação, de calcular renda fixa, né? Coisas que demoravam, sabe, 10 pessoas, hoje a gente faz em 2 ou uma. Assim, é que eu concordo com o professor, acho que a gente sempre vai precisar da figura, acho que a principal é a babá da IA, né? A IA vai te facilitar a vida, mas você precisa ter o cara ali para tomar o julgamento em cima disso, né? Até apertar o botão, né? A única coisa certa que eu acho aqui no Brasil com relação a IA é que daqui a pouco vem um imposto aí para... Aqui dentro do Brasil vai ter. IATEX. Uma última pergunta que eu queria fazer, qual que é a sua visão em relação aos investimentos IA, né? Que acho uma dúvida que o mercado tem muito. Os ativos estão demandando muito, investimentos muito maciços, né? E a alavancagem das empresas subindo, né? Como é que você vê esse movimento ali? A gente corre o risco de ter uma grande bolha. Eu acho que tem um ponto de você ter uma bolha assim, isso aí. Que vão ser alguns ganhadores, vão ser todos. Vão ser como uma ponto. É que nem a ponto você teve essa Amazon da vida que sobreviveu. E um monte dessas .com que naufragaram. Né? Eu acho que a gente tem... Que hoje é aquela corrida, né? Tá todo mundo querendo prevalecer com o seu modelo qual é melhor, né? O Gemini, é o Anthropic, é o modelo chinês, é o ChatGPT. Mas você está falando dos mais conhecidos, vai ter os menos conhecidos, né? E os chineses, né? Por exemplo, os chineses, de Psique, você tem os mais conhecidos, que é o Anthropic, da OpenAI, tem esses três são tem grandes, coisas né? específicas para alguns segmentos. Tem coisas específicas. Agora você tem vários aí que eu não sei se vão sobreviver, né? Eu acho que você vai passar por processo de consolidação desse setor em algum momento e vai ser as grandes IAs, né? Você vai ter... se você pensar o Google, né? Você tinha vários buscadores. Vai ser o grande Big Brother, né? O George Orwell na prática. Vai ser uma IA que vai falar do mundo, né? Vamos agora fazer a
última parada, sair dos Estados Unidos e vir para Brasil, tá? E antes da gente falar de eleição, vamos falar talvez do maior problema que a gente tem hoje, que é o problema fiscal, né? Até Igual agora. que a gente está batendo nessa tecla, né, Thiago? Fiscal tem um problema mundial. Né? Exato. E que aqui a gente não... A gente às vezes está na contramão do mundo, nisso não, né, Paulo? Não, a gente está na moda, não é inteligência Na artificial, é o vanguarda. problema fiscal, né? É na vanguarda, né? Mas falando de problema fiscal, né, até a piadinha que a gente faz sempre é a do arcabouço fiscal, o arcabouço fiscal. No último episódio do WSCast, que a gente gravou ontem até, né, Pomper? O Pomper deu uma aula lá pra gente sobre a abertura das curvas das NTNBs, linkou com a mudança ali no IOF, em Previdência, que são grandes compradores de Bs, né? Então eu vou pular essa parte e eu vou direto ao ponto. Um governo novo, seja ele qual for, ele pode ter algum tipo de repressão financeira, como na época que a gente fez, na época que o Paulo Guedes fez, para controlar, né? Ele fez mesmo sem querer, né? Com a pandemia, derrubou juros e acabou dando uma repressão fiscal, né? Ali no caso específico, esse do Paulo Guedes, né, um colapso da demanda junto com o mundo que estava com juros a zero, né, vamos lembrar, e que aí permitiu você jogar o juro a 2, né? Dá para você dizer especificamente que foi um artificialismo. O resultado acabou sendo uma repressão fiscal, não a intenção, né? Eu acho que assim, quando a gente fala em repressão financeira, são elementos deliberados que você vai fazer, seja direcionamento de crédito, seja você praticar juros abaixo, que seria o razoável, né, e resultar nisso inflação, ou você tabelar juros, como já É se mais fez perto no do passado. Tombini lá atrás. Né? Eu acho que até mais para trás, o Tombini, mas eu acho que a questão da repressão financeira, ela vai em direcionamento de crédito, né? Você tem diferentes canais que você faz repressão financeira, né? Eu acho que, assim, o risco de você ter um Banco Central que seja mais leniente com juros, óbvio que sempre existe, nós estamos situados na América Latina num país que começa com a letra B, né? Onde o impossível acontece. Não é a Bolívia. Não é a Bolívia, tem acesso ao Atlântico, né? Então, é possível, né? Você vê desde sugestões estapafúrdias e idiotas, do tipo, vamos aumentar a meta de inflação para baixar juros. Gente, o cara que fala isso não estudou o Manual Básico de Economia, né? Que mostra que se você aumenta a meta de inflação, as expectativas vão corrigir, o efeito vai ser anulado, porque você vai ter um efeito sobre o juro. O cálculo não é sobre o juro nominal, é sobre o juro real. Né? Então, obviamente, você vai ter que, para tudo mais constante, o juro nominal tem que subir. Então, a pessoa que fala um negócio desse, obviamente, me passou da página 2 de qualquer manual de macroeconomia. Surge essas... A pergunta, na verdade, que tem que ser feita nesse caso é se o Brasil está preparado para ter uma meta de 3. Né? Preparado tá. A questão o problema Em não é... função da gente ter uma memória inflacionária alta, né? Então, A questão da indexação. O erro dessa questão não é, assim, o país está preparado? A questão é, a política fiscal é adequada para você ter uma inflação de 3? Se você tiver uma política fiscal adequada para isso, você vai ter uma inflação de 3, de 2. Sim. Porque a política fiscal nossa não é uma política fiscal que vai manter uma inflação em 2, 3. O que a gente está vendo hoje de uma economia aquecida, de uma inflação que vai bater próximo a 5,5 esse ano, é fruto de um desajuste fiscal absurdo, junto com medidas de estímulo da demanda. O movimento parafiscal. Né? Parafiscal, que você fica dando a cada momento incentivo para a demanda, via crédito. Né? E você faz isso para baixa renda, que é uma população onde a propensão marginal a consumir de R$1 adicional é de 100%. Cada R$1 que você injeta nesse pessoal, o cara vai consumir. Então, é óbvio que mesmo você olha o nível de juros que a gente está aí, que em termos reais, nós estamos com que 8%, 9% em termos de juros real, a economia está crescendo. Nós estamos crescendo no segundo trimestre, vai crescer 0,6%, 0,7%. Esse trimestre, o ano, a gente vai crescer aí 2,1%, 2,2%, com o juro real desse tamanho, em que qualquer outra economia em circunstâncias normais, você está tendo uma recessão profunda. Mas vai crescer por quê? Porque o fiscal está estimulando a economia. Nós estamos com um desajuste fiscal profundo. O arcabouço fiscal que foi prometido que ia estabilizar a relação de dívida PIB, não estabiliza a relação de dívida PIB. A relação de dívida PIB cresceu nesses últimos 4 anos e vai continuar crescendo. E tinha erros conceituais
graves, né, o arcabouço, né? Não conta que você vai crescer 70% da receita. Só que se você tem uma receita extraordinária, você cresce, depois a receita cai e você continua com o gasto. Absurdo, né? Erro. Receita é fácil de No inventar, primeiro ano agora não vai despesa fazer, é né? difícil de cortar, né? A questão é que para você fazer um ajuste fiscal, você tem que fazer via gasto. E aí, quando você pergunta, Tiago, sobre o próximo governo, eu acho que o próximo governo vai colher um grande abacaxi. Qual é esse grande abacaxi? Você já gastou o que você deveria para fazer um ajuste fiscal sem ter feito um ajuste. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar o caso de 98, quando você teve a crise que acabou levando à mudança do regime cambial. O governo Fernando Henrique saiu de um resultado primário que era 0 para 3,75 do PIB. Feito com base no quê? Não cumprir carga tributária. O governo Fernando Henrique, de 99 a 2002, não fez ajuste via gasto, no aumento via carga tributária. Foi CPMF, estendeu o PIS/COFINS para setor de serviço, colocou a alíquota máxima do IR para 27,5, era 25. Muitos não lembram, mas esses 27,5 era temporário porque atrasou uma votação do IOF lá em 99. Votaram o IOF e não voltou a alíquota 25, ficou 27,5 e ninguém mais voltou atrás nisso. Então foi todo feito um aumento via carga tributária esse ajuste. O novo governo, você já vai herdar uma carga tributária de 35% do PIB. Você vai elevar para 40%, fazer um ajuste fiscal, porque nós vamos precisar de 4% do PIB para estabilizar a relação dívida-PIB. Quer dizer, você vai fazer isso via carga tributária? Tem espaço para isso? Acho difícil. Acho difícil. Acho que o governo vai ter que remar mais e vai ser via gasto. Como vai fazer isso? Aí é que entra o problema. Mas que eu acho que a gente está entrando, e isso é apressado aí nas curvas, nos papéis, é exatamente um horizonte fiscal muito complicado. Muito complicado. Mais complicado, você olha os Estados Unidos, tudo. Nos Estados Unidos você tem uma dívida muito mais, um perfil mais longo, um perfil pré. O Brasil, boa parte da nossa dívida é pós. É que você já vê que os prêmios que são pedidos dos leilões do Tesouro, muitas vezes já inviabilizam a colocação de determinados papéis. Quer dizer, isso já está batendo na nossa porta. Não é algo que vai acontecer daqui 5 anos, é algo que já está previsto. E que você não vê nesse horizonte algo que vá mudar. Então, eu acho uma preocupação muito concreta. O pessoal falou, não, o economista é agorento, né? Mas isso já está acontecendo. A realidade já é essa. A gente está vendo preços absurdos, né? Que empresa que a gente sempre fala, né? Que empresa que consegue remunerar um capital acima de 15%, né? Com um prêmio de risco de equity. E nesse cenário todo, Mori, como é que você vê o movimento do Banco Central que vem cortando juros e você espera que ele corte mais juros até o final do ano? Olha, eu acho que o Banco Central hoje ele está lutando sozinho, né, com essa questão da inflação, né? Ele está, de um lado, tentando segurar a inflação, mas o governo não ajuda, né? O que você está vendo é o Banco Central isoladamente nessa direção, né? Se a gente pegasse as projeções do final do ano passado, Selic nesse ano estava previsto, era o quê? 11,75%, 12% no final de 2026. Estava em 14%. O que se prevê é mais um corte de 25 basis, ou 0,25 ponto percentual. É muito pouco. Quer dizer, o Banco Central está, obviamente, condicionado. O papel dele é controlar a inflação. E aí vem mais uma coisa que eu achei muito ruim, né? Eu falei isso quando fizeram esse movimento, que o pessoal fala, o Brasil não está preparado para ter uma inflação. O Brasil está preparado para ter uma inflação de 3% ou 2% dependendo do fiscal. O que o Brasil não está preparado é para esse sistema que criar, onde você coloca o horizonte relevante de 18 ou 24 meses à frente. Se você observar, o próprio Banco Central já está mirando que a inflação no primeiro trimestre de 2028. Que você está falando aí de 2 anos e meio. Meta móvel, né? Quando você tem uma meta móvel, você não vai acertar nunca, né? É como você ter um alvo de dardo que fica mexendo o tempo inteiro. Você vai acertar? Não vai acertar nunca, né? Então, para isso, o arcabouço fiscal da política monetária. Tudo o que foi feito piorou. Esse governo, tudo que fizeram do ponto de vista político econômico, os caras conseguiram reformar para pior, né? Você tinha o teto de gastos, que era algo que minimamente segurava os gastos. Criaram o arcabouço, foi um desastre. Aumentaram a carga tributária em 3%, 4% do PIB, continuando gerando déficit. Pela explosão dos gastos que a gente teve. Mexeu no regime de metas de inflação, que era uma coisa que desde 99 estava funcionando. Vamos aperfeiçoar. Não aperfeiçoou nada. Você colocou um horizonte móvel. Quando você tem um horizonte móvel, você não vai chegar nunca nesse horizonte, né? Como você fala, eu vou emagrecer 20 quilos a quanto? Em um ano.
Não, não, agora 24 meses. Não, daqui a tempo você não vai emagrecer nunca. Você tem que ter um deadline, né? Como você tinha no calendário anual. E isso foi feito de forma errada, a meu ver, né? Acho que o sistema estava funcionando bem, não tinha que ter sido mexido, porque você tinha um calendário anual, onde o Banco Central tinha que se explicar quando errava a meta do ano. Agora é só que agora, para piorar, se ele errar durante 6 meses, é que ele tem que se explicar. Pelo amor de Deus, né? Isso não é sério, né? É como você falar assim, eu estou errando para o meu chefe, só daqui a 6 meses, se eu continuar errando, eu explico para ele por que eu errei. Agora, o Thiago já se colocou na pele do Xi Jinping, né? Eu vou se colocar na pele do ministro da Fazenda do próximo governo. Que medidas você tomaria para corrigir essa trajetória, tanto fiscal e possibilitar uma queda maior de juros? Eu acho. Onde dá para mexer, né? Na verdade, essa é a pergunta, né? O que é possível mexer? Até porque a gente é super indexado, né? Não é fácil. Eu acho que E tem os lobbies, né? Curtíssimo prazo é difícil você fazer isso. Eu acho que tem algumas coisas que você já tem que fazer, como você desindexar receita, algumas despesas em relação às receitas, né? Você vinculou isso. O governo Lula voltou a vincular algo que o governo Temer tinha desvinculado. Voltar a crescer pela inflação. O salário mínimo você tem que corrigir pela inflação, que é o que a lei determina, não tem que ficar dando... Porque Vinculação na Previdência, por exemplo, você acha que é uma medida aqui? Por exemplo, cada R$1 que você aumenta do salário mínimo é 400 milhões de reais ano de déficit na Previdência, que o piso do benefício previdenciário é o salário mínimo. Então, assim, eu acho que tem algumas medidas minimamente emergenciais que vão... Assim, não vai resolver, mas vai sinalizar que pelo menos você está indo para a direção correta. Fazer uma reforma administrativa, que eu acho que é algo que tem que ter pronto nessa direção, como em 2019 você fez a reforma da Previdência. Já estamos precisando de uma outra reforma na Previdência? Eu acredito que a gente vai precisar de outra reforma da Previdência. Ou seja, ninguém aqui vai se aposentar. Que vai morrer primeiro. Vai se aposentar com salário mínimo. Ou não, né? A tendência é você virar uma renda mínima, a Previdência virar uma renda mínima no limite, talvez não na nossa geração, mas no limite. Talvez o desenho seja você ter a Previdência Pública como uma cobertura social, e se você quer ter a mais, você guarda o dinheiro e faz uma Previdência complementar. Acho que vai ser esse o destino, né? Você imaginar que você vai sobreviver como Previdência Pública, você tem que ter, obviamente, despesas aí que sejam bem compatíveis com isso, né? Eu acho que o modelo, talvez, no futuro, vai ser algo dessa natureza. Mas a transição até lá, eu acho que talvez você tenha que fazer alguma reforma dessa natureza. Não sei. Então, reforma administrativa, reforma da Previdência... Eu acho que a reforma da Previdência é difícil fazer no próximo governo, porque ela acabou de ser feita. Tá. Então, eu acho difícil você emplacar uma nova reforma da Previdência, tendo feito uma em 2019. Uns 10 anos. Eu acho que você precisa ter um horizonte um pouquinho maior para mexer nisso de novo, mas eu acho que talvez seja... A população está envelhecendo, você tem uma taxa de natalidade menor, né? Eu acho que ter menos gente entrando no mercado de trabalho, talvez você tenha que mexer algo nisso, mas não acredito que... E corte de gastos, onde daria para atacar? Se você cortar gasto, cortar onde? Essa é a pergunta que eu te faço. O problema é que uma vez que você aumenta o gasto, você cortar... É difícil de cortar. É difícil. Até revisar a solução é parar de crescer. Exatamente. A solução é você diminuir o ritmo de crescimento, do que era o que o teto de gastos propunha. Né? O teto de gastos ele corrigia pela inflação, o que significa que, naturalmente, o governo tem que aumentar a produtividade dele para que ele continue rodando. Né? O teto de gastos, eu acho que faltou para aperfeiçoar o teto de gastos foi exatamente isso, né? A segunda parte, que seria uma reforma significativa. Foi você criar elementos de aumento da produtividade do setor público, que isso é a peça que não foi levada adiante. Né? Dentro da lógica do teto de gastos, você teria que aumentar a produtividade do setor público, o que não foi feito. Essa é uma coisa que me chamou a atenção, não lembro os dados exatos, mas a ordem de mais ou menos essa. Quando começou o Bolsa Família, desde que no começo do governo Lula, né?
Se tinha 3 milhões e meio de famílias abrangidas hoje, passou de 20, né? Quer dizer, se o cara acabou com a pobreza, como é que cada vez mais as pessoas estão dependendo de programas sociais? Acho que essa institucionalização que eu sou um pouco contra. Mas a estatística do PT é aquela, né? Exato. Vem agora aquela 57,4% de todas as estatísticas são inventadas na hora. As do PT segue a mesma lógica. Mas a pobreza só acaba no governo petista. Assim, a gente tem uma ilusão de que um programa de redistribuição de renda, o sucesso dele, quanto maior ele é, e ao contrário, quando ele acaba, porque você não precisa mais desse programa. Talvez esse é o grande distribui a defeito, renda. você não prevê a saída, né? Exatamente. A distribuição de renda é para você distribuir e ele acabar. Quer dizer, você distribuiu e ele morre. Você não precisa mais desse instrumento porque você já permitiu que A as impressão pessoas que eu tenho é que é usassem. uma política de compra de votos, né? O famoso voto do cabresto. Né? Você coloca a pessoa ali naquele programa social, o cara vai lembrar, ele que me está fazendo. Aí você vai e fala, se o candidato ou outro ganhar, vai te dar esse benefício. Eu acho que essa fase, Ricardo, assim, por que você vê o governo Lula ele fazendo novas investidas em outras áreas? Porque eu acho que hoje Já passou, já a virou Bolsa Família já virou uma política de direito, Estado, não um governo. Sim. Você transitou governos e não tirou. Então já virou uma política de Estado. Então já perdeu esse apelo eleitoral, o Bolsa Família. Por isso que você vê o governo entrando em outras ações diversas nessa direção. Crédito, medidas parafiscais, que se você vai em outras e querer financiar carro para motores de Uber, moto para entregador de iFood, você vai indo em outras ações porque essa ação, né, o teto de Isso, gastos eu acho que faltou para aperfeiçoar o teto de gastos foi exatamente isso, na segunda parte, que seria uma reforma indicativa. Foi você criar elementos de aumento da produtividade do setor público, que isso é a peça que não foi levada adiante. Né? Dentro da lógica do teto de gastos, você teria que aumentar a produtividade do setor público, o que não foi feito. Essa é uma coisa que me chamou a atenção, não lembro os dados exatos, mas a ordem deles mais ou menos é essa. Né? Quando começou o Bolsa Família, desde que no começo do governo Lula, né? Se tinha 3 milhões e meio de famílias abrangidas hoje, passou de 20, né? Quer dizer, se o cara acabou com a pobreza, como é que cada vez mais as pessoas estão dependendo de programas sociais? Acho que essa institucionalização que eu sou um pouco contra. Mas a estatística do PT é aquela, né? Exato. Vem agora aquela 57,4% de todas as estatísticas são inventadas na hora. As do PT segue a mesma lógica. Mas a pobreza só acaba no governo petista. Assim, a gente tem uma ilusão de que um programa de redistribuição de renda, o sucesso dele, quanto maior ele é, e ao contrário, quando ele acaba, porque você não precisa mais desse programa. Talvez esse é o grande distribui a defeito, renda. você não prevê a saída, né? Exatamente. A distribuição de renda é para você distribuir e ele acabar. Quer dizer, você distribuiu e ele morre. Você não precisa mais desse instrumento porque você já permitiu que A as impressão pessoas que eu tenho é que é usassem. uma política de compra de votos, né? O famoso voto do cabresto. Né? Você coloca a pessoa ali naquele programa social, o cara vai lembrar, ele que me está fazendo. Aí você vai e fala, se o candidato ou outro ganhar, vai te dar esse benefício. Eu acho que essa fase, Ricardo, assim, por que você vê o governo Lula ele fazendo novas investidas em outras áreas? Porque eu acho que hoje Já passou, já a virou Bolsa Família já virou uma política de direito, Estado, não um governo. Sim. Você transitou governos e não tirou. Então já virou uma política de Estado. Então já perdeu esse apelo eleitoral, o Bolsa Família. Por isso que você vê o governo entrando em outras ações diversas nessa direção. Crédito, medidas parafiscais, que se você vai em outras e querer financiar carro para motores de Uber, moto para entregador de iFood, você vai indo em outras ações, porque essa ação é como você teve, quando você teve o Plano Real, a queda da inflação, ela elegeu e reelegeu o Fernando Henrique, mas ela não elege um novo. O próprio Fernando Henrique falava, olha, o Plano Real ele elege um presidente, não elege dois. Porque depois de um tempo, a inflação baixa já é Já virou bem da sociedade que não é algo que a sociedade vê como uma vantagem, um presidente que vai fazer uma plataforma normal, né? Vão manter a inflação baixa. Você não... Quem que fala, vou manter a inflação baixa? Sim, boa. Quando o papo tá bom, né? Ele passa super rápido aqui. A nossa produtora tá fazendo sinal ali pra gente, mas a gente tem um tema para fechar Brasil que é super relevante para esse segundo semestre, que é a eleição. E aí, assim, eu não vou perguntar quem vai ganhar a eleição, né? A gente perguntou quem ganha a Copa, mas a eleição... Acho que é mais fácil acertar quem é a Copa.
Nem quanto vai fechar o Até dólar. porque- Mas, Pior que só tem dois, né? mas a pergunta aqui para o Mori é bem direta, né? Acho assim, o que esperar de um governo Lula 4? O que esperar de um governo Flávio 1? Ou se ainda dá tempo de ter um outlier aí que não seja nem Lula, nem Flávio Bolsonaro e levar as eleições ali em outubro desse ano? Eu comunicaria a pergunta assim, o que você está vendo de diferente nas pesquisas eleitorais? O que as pesquisas mostram a ver que a maioria não fala? Olha, como economista, eu vou dizer para vocês que eu não vejo nada de novo em nenhum dos dois, porque eu não vejo o debate econômico sendo uma prioridade nesse momento dentro daquilo que é a pré-campanha. A campanha não começou ainda, né? O que eu acho um governo Lula 4, né, vai ser mais do mesmo. Eu acho que é isso que talvez os agentes fiquem mais preocupados, os investidores, né, economistas, porque vai ser mais do mesmo. A gente não vai ver grandes mudanças. Mais do Lula 3. O que é a perspectiva é que, eventualmente, um outro, né, seja o Flávio, seja um outsider, é você ter algo diferente que vá numa outra direção, que não está claro ainda. Eu não vi na campanha de ninguém algo que aponte nessa direção. Há esperança de sim, né? Porque o Lula a gente já sabe que é. O outro a gente não sabe, então há esperança que algo diferente possa ser feito em função dessa mudança, né? O que a gente ainda não sabe, porque não está claro ainda nessa pré-campanha qual é a plataforma de cada um. A gente tem a expectativa de que, bom, vai ser uma coisa mais responsável do ponto de vista fiscal, você não vai ter tanta ingerência na política econômica, não vai ter essas muitas pagas fiscais, mas ainda é muito na expectativa. Então, é muito no campo da especulação, né, dizer o que esperar de cada um. Eu acho que do Lula é mais do mesmo, o outro seria uma possibilidade de algo um pouco diferente. E a bomba fiscal explode na mão de quem sentar na cadeira. A bomba fiscal está contratada. Isso daí não tem... Corremos risco de uma recessão à la Dilma? Talvez, assim, eu acho que o governo Dilma ele tentou reverter, né? Ele, lá em 2015 tentou recolocar a CPMF, foi um desastre. Há uma possibilidade, sim, da gente ter uma conta, essa conta do crédito não é pequena, né? E não só da pessoa física, Está vendo agora as empresas, né? O mundo de crédito privado sofrendo para a recuperação judicial e há essa uma possibilidade da gente ter um problema aí para frente nessa direção. E para a gente encerrar aqui o nosso tema de hoje, Mori, o Pomper sempre te pergunta, né, onde é que o Mori investe o dinheiro dele. A gente já deve ter feito isso umas 4 ou 5 vezes. Como a gente está, né, nesse cenário, tanto global quanto local, conturbado, né, e a gente sabe que eleição traz volatilidade, eu vou fazer igual não fizeram com o Banco Central. Eu vou encurtar aí o prazo de resposta, né? Olhando todo esse cenário que a gente conversou aqui no programa, onde é que o Mori vai investir o dinheiro dele nesse segundo semestre aqui do ano de 2026? Nesse cenário, assim, infelizmente, não gosto. A gente não gosta, mas não tem muita alternativa à renda fixa, né? Porque os juros apontando nessa direção, né? Você tem oportunidades na renda variável? Tem. Principalmente lá fora, né? Lá fora, eu acho que tem oportunidades, mas aqui no Brasil, com juros desse tamanho, a gente corre o risco de um cavalo de pau dar o juros subir de novo ou ainda é muito cedo? Acho que nesse segundo semestre a gente escapa, né? Não sei, vamos ver o que vai ser esse El Niño, né? Mas que eu acho que é um ciclo de juros curto de corte. Então, privilegiar pós-fixado e inflação aí Provavelmente. A gente também tem uma taxa de juros muito alta já também. Dá para segurar nesses níveis aí, não dá, professor? Depende, né? Depende. Vamos lá, a inflação não está a coisa mais gostosa do mundo aqui no Brasil, né? Quando você vai no supermercado, você vê o tamanho da conta que você paga. Aliás, chamou a atenção de uma matéria do Bom Dia São Paulo sobre isso. E todo mundo reclamando, né? Você paga serviço, né? Vai no restaurante, vê o tamanho da conta que você está pagando. Não é uma coisa que está barata. Eu acho que a inflação está aquela coisa mais tranquila aqui no Brasil. E isso nós estamos falando com juros aí de mais de 14%, né? Então, vamos combinar. Tem um El Niño ainda vindo pela frente.
tem questões aí, pode ter energia, dependendo do regime de chuvas. Vamos ver o que tem pela frente. Acho que, meu ver, cair muito abaixo de 14, acho difícil, né? Nesse cenário fiscal que a gente tem, de estímulo para todo lado, e temos um ano eleitoral, temos uma eleição, não vai querer ganhar essa eleição de qualquer jeito. Então, acho que está assim, aquela tranquilidade para, em termos de juros de política monetária daqui para frente, não. Maravilha. Mori, queria te agradecer mais Eu que uma vez agradeço aqui aí. pela participação. A gente vai anotar tudo que a gente falou aqui, porque lá no especial do final do ano, quando a gente te convidar novamente, a gente vai ver o que aconteceu, o que não aconteceu. Principalmente quem ganhou a Copa. Principalmente que a Isso a gente já responde dia 19, né? Isso tá fácil, né? Obrigado, pessoal. Esse episódio a gente está gravando hoje, aqui é dia 14, 14 de junho. julho, ele vai ao ar na semana que vem. Eu e o Pomper estaremos aí 2 semanas em férias com a família, não juntos, né, Pomper? Não. Cada um com a sua família, e a gente retoma os Um em nossos... Portugal, o outro não, mais pelo leste europeu ali, mas Exato, e a gente retorna os nossos programas regulares ali no início de agosto. tá? Pessoal, obrigado mais uma vez, obrigado, Mori, e até as próximas semanas. Um abraço, pessoal. Abraço, tchau, tchau. Abraço a todos, tá certo?